Oi gente, tudo bem? Para eu conseguir vir aqui para gravar esse vídeo para vocês, eu tive que orar muito, escrever muito, me questionar muito, pensar muito, e ainda assim eu tô aqui sendo ministrada por esse tema, porque é algo de muito confronto para mim, uma das minhas maiores dificuldades também. E eu consegui perceber que para falar sobre o amor ao próximo, a gente vai ter que passar sobre amor próprio. E para chegar no amor próprio, a gente vai ter que falar sobre identidade. Assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, identidade é muito mais do que um papel com foto e um número. Identidade é um padrão de formação, de pensamento e entendimento que gerencia todas as nossas reações e as nossas relações, seja conosco mesmo ou com os outros. A formação ela foi muito defasada. Eu sofri abuso sexual praticamente a minha primeira infância toda. Os meus pais se separaram, eu tinha uns 7 anos. Eu era obesa, então eu não me encaixava nos padrões das outras crianças. E tudo isso afetou a maneira que eu me enxergava, afetou a maneira que eu me relacionava, afetou a minha identidade. Porque a forma que eu entendia quem era eu era muito defasada. Então, quando eu comecei a me relacionar com o mundo e com os outros e comigo mesma, tinha simplesmente um buraco. Isso abalou muito a maneira que eu me enxergava. Eu não conseguia me enxergar como um ser com direito a ser amado. E isso com o tempo foi ficando muito pesado. E a maneira que eu comecei a me relacionar comigo mesma era de muito autocobrança. Eu sempre fui muito perfeccionista. Eu sempre fui muito metódica. Eu me culpava muito, eu me julgava muito. E nesse processo de borderline também, a questão da automutilação sempre foi muito regado de culpa, de muita culpa. Qualquer coisa que desse errado, a culpa era minha, a responsabilidade era minha. A minha relação com Deus também sempre foi muito regado de culpa. Qualquer coisa que acontecesse, eu era um ser totalmente condenável. Eu nunca conseguia me enxergar como um ser realmente digno de alguma coisa. Até quando acontecia alguma coisa boa, eu me sentia mal. E isso refletia nitidamente no meu relacionamento com as pessoas. Eu nunca tive aliança por muito tempo, nunca tive amigas por muito tempo. Na escola, nunca andei em grupos por muito tempo. Na família, os meus relacionamentos também sempre foram muito difíceis. E até quando eu entrei na igreja, eu tive muita dificuldade para me relacionar. E tudo isso porque eu não conseguia me enxergar como um ser digno de alguma coisa. Aí o Espírito Santo me fez lembrar da história de Saul. Saul, ele foi um cara que foi eleito por Deus. E ele era um cara que ele era o mais lindo de todos, diz a palavra, que não tinha homem igual a Saul entre o povo. Saul era um cara, era o mais forte, era o mais bonito, só que ele não conseguia se enxergar desse jeito. E quando Saul foi achado, né, Samuel foi lá chamar Saul, ele estava escondido entre as malas porque ele não se achava digno daquilo. Imagine se em algum momento Saul conseguisse se enxergar como digno de estar na posição que Deus tinha colocado ele. Se por algum segundo ele conseguisse pensar, tá, eu não me acho forte, eu não me acho bom, eu acho que eu não consigo, mas se Deus me escolheu para ser o primeiro rei, quer dizer que eu posso alguma coisa. Só que Saul em nenhum momento conseguiu se enxergar desse jeito. A identidade de Saul era totalmente deformada. E aí ele simplesmente não se relacionou com Deus, ele simplesmente não conseguia se relacionar com os filhos.
Saul se relacionava de uma forma fingida com Samuel, com o sacerdote, com os líderes, né? Ele não conseguia confiar no outro, ele não conseguia amar os outros, não tinha ninguém, né, que amasse de verdade. Ele usava Davi para expulsar os demônios dele, mas em nenhum instante ele amou ninguém de verdade, em nenhum instante ele conseguiu ser amado de verdade pelo outro, porque ele em nenhum instante conseguiu se amar de verdade. E no final das contas, toda aquela autocobrança que ele mesmo colocou sobre ele, porque ele era o cara capacitado, ele foi escolhido pelo povo, mas ele também foi escolhido por Deus. Depois ele foi rejeitado por Deus, mas ele tinha sido escolhido por Deus. E aquilo se tornou tão pesado, aquela autocobrança dele se tornou tão pesado, a falta de visão dele ser digno de estar naquela posição se tornou tão pesado que ele acabou se suicidando. Ele acabou desistindo dele mesmo. E essa história para mim é muito profunda, porque você vê uma relação com ele mesmo, com o outro, totalmente destruída. Em nenhum momento houve uma relação de troca de amor, seja dele mesmo ou seja dele com o outro. E isso aconteceu pela falta de identidade. Ele se imaginava como um perdedor, como um cara que não merecia estar ali, e simplesmente foi isso que ele viveu, até que ele simplesmente desistiu dele, porque ele achava que ele não era digno de viver. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma amiga sempre me fala muito uma frase. E ela fala: Gabi, é tipo um bebê. Deus ama a gente tipo um bebê. Não é pelo que a gente faz, mas é simplesmente por aquilo que a gente é. Então, quando os medos, quando os traumas, quando as dificuldades, seja de se relacionar com você mesmo, seja de se relacionar com o outro, seja de amar o outro, seja de amar você mesmo, seja de ter paciência com você mesmo num dia ruim, seja de ter paciência com o outro no dia ruim. Quando esses dias vierem, lembra de quem você é em Deus. Um dia o Espírito Santo... Eu tinha acabado de entrar na igreja, não entendia muito de nada. E o Espírito Santo falou pra mim que a forma que a gente se relaciona com o outro é reflexo da forma que a gente se relaciona com ele. Então, quando a gente entender quem a gente é nele, todos os nossos relacionamentos vão ser refletidos a essa imagem. Dividir com vocês uma experiência que pode parecer meio maluca, mas toda vez que eu cheguei a me automutilar, eu escutava a voz do Espírito Santo, todas as vezes, falando: Gabi, para, chega, já chega, para. E um dia eu não escutei, e aí eu acabei me machucando muito. O espelho do banheiro da minha casa, ele é bem grande. E tinha feito um machucado fundo na minha perna. E quando eu olhei no espelho, eu vi pelo reflexo o sangue escorrendo até o chão.
E aí eu escutei claramente o Espírito Santo me falando: este sangue, o teu sangue, não vale mais do que o meu. Não vale mais do que o sangue que eu derramei por você. E aí naquele instante eu tive uma visão que eu tava no altar ministrando e eu falava exatamente isso que Deus tinha me falado, que o sangue de Jesus valia muito mais do que tudo, que o sangue dele tinha sido por cada um que estava ali, que o sangue dele tinha sido por nós, independente do que a gente fez, independente da forma que a gente se enxergava, independente dos nossos erros. Deus não estava nem aí para os nossos erros, Deus não estava nem aí para o que a gente conseguia ou não conseguia fazer, Deus não estava nem aí para as nossas atitudes e pelos nossos pecados. Deus simplesmente nos ama pelo que Ele é e pela entrega que Ele fez. E aí eu simplesmente parei. E aquele amor me constrangeu. E aí eu entendi que a minha identidade não é a que a minha formação humana me deu. A minha identidade é a que Jesus conquistou para mim na cruz. Naquela cruz